Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem na santa paz do Senhor, né? Gostaria de dar continuidade, né, ao nosso assunto, a busca da verdade, tá bom? Ainda do capítulo 9, certo? Nós vamos destacar aí Platão, né, o mundo das ideias. E logo nós temos aí a imagem, né, desse grande filósofo. E em destaque, teremos também a alegoria da caverna, né? Todos nós já sabemos um pouco, né, sobre esse assunto relacionado à alegoria da caverna. Aí nós temos essa imagem belíssima, né, que retrata um pouco, né, dessa prisão que o homem vivia numa caverna, né? Nós temos aí também nessa imagem, nós podemos ler dessa imagem só em olhar as sombras, né, a prisão com as sombras, o homem que vivia numa caverna preso ao só apenas aquela imagem que tem do fogo, né? E quando ele sai de dentro dessa caverna, a gente vê a luz do sol, né? Eles percebem que fora da caverna tem um mundo, tem uma realidade, tem uma natureza, né? Tem várias perguntas que eles podem chegar a decifrar a partir do momento que ele busca o conhecimento, que ele busca a verdade dos fatos, né? Aí, observando a ilustração da caverna, identificamos 4 formas de realidade. Primeiro, as sombras, a aparência sensível das coisas, né? Temos também as marionetes, a representação de animais, plantas e etc., ou seja, das próprias coisas sensíveis, né? O homem, ele gosta de manipular essas coisas próprias, sensíveis, e é justamente isso que retrata o nome, é o que? As marionetes, né? O exterior da caverna, que é justamente a realidade das ideias, a luz do sol, né? O conhecimento que esse homem busca do lado de fora dessa caverna, quando ele descobre, né? O sol representa a ideia do bem, do bom, né? A dialética platônica. Para Platão, a dialética é o único caminho que leva ao verdadeiro conhecimento, pois a partir do método dialético de perguntas e respostas, possível iniciar o processo de busca da verdade. Em sua alegoria da caverna, Platão fala da existência de 2 mundos. Vejam bem, um mundo sensível, material, e um mundo inteligível, o das ideias. Só que a gente percebe que esse mundo sensível, né, é um mundo do quê? Dos sentidos. É um local de quê? Multiplicidade, do movimento, né? E quando a gente vê, por outro lado, ele é ilusório, que é uma pura sombra, né, do verdadeiro mundo. Por exemplo, mesmo que existam inúmeras abelhas dos mais variados tipos, a ideia de abelha deve ser uma imutável, a verdadeira realidade. Certo? Teoria da reminiscência. Nós temos aí justamente continuando o pensamento de Platão, né? Ele explica como os sentidos são apenas ocasião para despertar na alma as lembranças adormecidas. Em outras palavras, conhecer é lembrar. Ele relata que tudo aquilo que você conhece é o que você lembra, né? A partir do momento que você não conhece, você não tem lembrança, você não tem como relatar aquilo que você não conhece. Agora vamos ver um pouquinho de Aristóteles, né, as suas ideias, a partir do que? Da metafísica, né, a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento de Aristóteles é transportar nas obras metafísicas sobre a alma, né? Nesta última, ao explicar a relação do corpo, que é matéria, e a alma, que é a forma, Aristóteles define a alma como a forma
o ato, a perfeição de um corpo. O conhecimento pelas causas. Aristóteles define a ciência como conhecimento verdadeiro, conhecimento pelas causas, por meio do qual é possível superar os enganos da opinião e compreender a natureza da mudança do movimento. Veja aí que tudo isso está relacionado ao conhecimento pelas causas que levam ao quê? Ao movimento de compreender a natureza e suas mudanças. Substância, nós temos aí a divisão em essência e acidente. A essência, por exemplo, a gente pode citar o exemplo do livro, né? Que é um exemplo mais comum. Por exemplo, o livro sem nenhum tipo de letra não pode ser considerado um livro, pois o fato de ter letras é o que o identifica como um livro. Né? Bem claro, bem objetivo quando ele explica essa substância, vem o que? A essência. E acidente, o exemplo, o tamanho de uma flor. É um acidente, pois uma flor grande não deixa de ser flor por ser grande, ou ser pequeno, ou ter outra forma diferente, ou ter cores diferentes, não deixa de ser uma flor, certo? Matéria e forma, né? Nós temos aí, e temos também potência e ato. Matéria e forma. A matéria é o princípio que indeterminado de que o mundo físico é composto, é aquilo de que é feito algo. E potência e ato? A potência é a capacidade de tornar-se alguma coisa, certo? E o ato? O ato é a essência, a forma da coisa como aqui e agora, certo? A teoria das quatro causas. Há quatro sentidos para a causa: material, formal, eficiente e final. Nós podemos citar o exemplo de uma estátua, né? De repente você vai no museu e vê aquela estátua lá, você fica curioso, né? Então, nós temos quatro causas para definir aquela estátua. Primeiro, a causa matéria, que é aquilo de que a coisa é feita. Por exemplo, se ela for feita de mármore, né? Outra causa, a causa eficiente, é aquilo que dá impulso ao movimento, né? A delicadeza como aquela escultura foi feita, foi modelada, né? O sentimento, né? A causa formal é aquilo que a coisa tende a ser, a forma que a estátua adquire, né? E a causa final é aquilo para a qual a coisa é feita, a finalidade de fazer a estátua, a beleza, a glória, a devoção. No caso, naquela época, eram muitas as imagens religiosas, né, que eram feitas, né, por exemplo, e etc. Deus. Deus, primeiro motor imutável. Segundo Aristóteles, Deus é ato puro, ser necessário, causa primeira de tudo que existe ou existente. Deus não é o primeiro motor como causa eficiente, mas sim como a causa final. Deus move por atração, ele tudo atrai como perfeição que é. Crítica de Aristóteles aos antecessores. Com os princípios da lógica formal e os conceitos metafísicos, né, Aristóteles, ele criticou os filósofos que o antecederam, sobretudo Heráclito, Parmenides e Platão. A filosofia medieval, temos aí a razão e fé. A Igreja Católica da Idade Média, ela se consolidou-se como forma espiritual e política. Como não poderia deixar de ser a grande questão discutida pelos intelectuais da Idade Média para a relação entre razão e fé, entre filosofia e teologia. Patrística é a filosofia dos chamados padres da Igreja, né, que teve início no período da decadência do Império Romano. No esforço de combater os pagãos, combateu a heresias e justificar a fé, aqueles religiosos escreveram obras de apologética, né, para justificar o pensamento cristão.
O principal nome da patrística foi Agostinho, bispo de Hipona, cidade do norte da África, que teve também, né, a teoria da iluminação. A escolástica, período em que a razão buscava sua autonomia, né? Seus pensamentos eram cristãos e buscavam resposta para justificar a fé na doutrina que era ensinada pelo clero. Ensinamentos que eram restritos a catedrais e monastérios. O principal representante da escolástica foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, né, apogeu da escolástica. Embora continuasse a valorizar a fé como instrumento de conhecimento, Tomás de Aquino não desconsidera a importância do conhecimento natural, certo? Tal como Aristóteles, para explicar o conhecimento, Aquino conhece a participação dos sentidos e do intelecto. A questão dos universais, né? A questão dos universais é a relação entre o objeto e o nome. O universal é o conceito, a ideia, a essência comum a todas as coisas. A gente pode falar que só é possível conhecer algo com a experiência. Isso tem a ver com o quê? Com os universal, com a questão universal. Você só pode conhecer aquilo, aquele algo, aquela coisa com o quê? Com experiência. Se você tiver tido experiência, né, de conhecer. Realismo tem realidade objetiva. Realismo moderado afirma que os universais só existem formalmente no espírito. Nominalismo, os universais são palavras sem nenhuma realidade específica correspondente. Conceptualismo, para ele os universais são os conceitos, entidades mentais que existem somente no espírito. Gente, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima aula.